Boa noite, gente. Aí, espero que todo mundo tenha tido um domingo. Para uns foi bom, para outros não foi. Antes de qualquer coisa, eu pedi, pessoal, se inscreva no canal, assine as notificações, compartilhe os vídeos e deixe o gostei. Gostei é muito importante para o YouTube, tá bom, gente? Muito obrigado. Começou o Campeonato Brasileiro. Hoje eu dei uma olhada, alguns jogos eu pude assistir, outros eu vi o compacto, vi alguma pós-jogo e alguns eu consegui ver. Então teve muita treta de arbitragem, eu acho que é muito cedo para começar, muita reclamação de arbitragem muito ruim em alguns jogos. O VAR não entra em ação em alguns jogos, outro ele entra. E a gente coloca em dúvida algumas coisas. Esta semana o diretor, o dono do Botafogo, John Textor, entregou para a polícia provas que o ano passado teve manipulação de resultado, alguma coisa desse tipo aí. As provas estão na mão da polícia. Vamos ver o que vai dar isso aí. É uma denúncia muito grave. E o campeonato hoje começa com algumas situações bem complicadas. Começou na realidade ontem, né? E não teve muita treta. Na realidade, o jogo do Beira-Rio que eu assisti, que é do Internacional, que é o meu time de coração, eu vi o juiz também meio inseguro, aplicando muito cartão amarelo, amarelou quase todo o time do Internacional, algumas faltas ele fazia vista grossa, deixava a jogada seguir, mas eram jogadas que ele tinha que parar o jogo, que tinha jogador que tinha sido com entrada violenta, que tinha sido falta, e ele não parava o jogo, não olhava. Bom, o jogo do Grêmio e do Vasco, né, que o Grêmio é o nosso arquirrival, mas a gente tem que fazer uma análise, tem que ser frio e honesto. O Grêmio teve um pênalti sonegado, estava 2-0 para o Vasco, e teve um pênalti escandaloso, que a bola bateu no braço do jogador, ele quase levou a bola para casa, e o juiz foi chamado pelo VAR, ele não viu dentro do campo de jogo, chamaram o VAR analisou, olhou, ele foi chamado pelo VAR, analisou e disse que a bola que foi um acidente. Olha, gente, eu sou colorado, mas a gente sabe que a banca paga e recebe. Então hoje eu estou tripudiando em cima do Grêmio, amanhã eles vão tripudiar em cima de mim, e vai acontecer, porque já aconteceu, o Internacional já foi lesado em vários campeonatos. Então tem que começar a ficar de olho aberto. O vice-presidente do Grêmio deu uma declaração depois do jogo, reclamando, muito indignado, claro, mas o time do Grêmio também não jogou futebol, independente disso. O que aconteceu no segundo tempo? Deu um pênalti ao contrário para o Vasco e o juiz ficou com vergonha de marcar. E aí o VAR nem chamou, eu acho, também envergonhado. Gente, porque foi um pênalti escandaloso também. E aí, como ele não tinha dado pênalti para o Grêmio no primeiro tempo, ele não quis dar para o Vasco no segundo tempo. Então esse é um dos jogos que deu problema. Outra treta no jogo do Corinthians e Atlético Mineiro. Eu acho que também o juiz tinha que ter expulsado o Fagner. O Fagner entrou com a sola, arrebentou a perna do cara, foi na bola, mas chutou. O jogador do Internacional, se estivesse naquele jogo, teria sido expulso, fosse ao contrário, na hora. E aí? Por que o VAR não chama? Por que determinadas horas eles chamam? Por que determinadas horas eles ficam quietos? Não chamam? Eu gostaria de saber, porque eu, como digo, eu sou torcedor, mas e os times de futebol que são teoricamente lesados? E aí depois ele deu uma falta no Yuri Alberto, do Batalha, acho que foi, que ele tinha cartão amarelo, levou o segundo amarelo e foi expulso. Eu, dentro do jogo, considero que poderia levar o cartão amarelo. Acho que ele foi rigoroso até. Mas o Atlético Mineiro foi lesado. Entende? Por que o Corinthians é facilitado em muito jogo? Ano passado o Yuri Alberto contra o próprio Grêmio também colocou a mão dentro da área e o VAR analisou e não foi pênalti. Contra o Internacional, quando o Inter tiraram o título do Inter em 2020, a mesma coisa. O Ramírez escorregou em cima da bola, carregou em cima da bola, foram pro VAR, marcou o pênalti e desmarcaram no VAR. Gente, a credibilidade da arbitragem vai pro saco desse jeito. A gente não tem mais como ter um time que investe milhões, o torcedor que sofre junto com o time, daí tu pagar o pato. Imagina começando. Teve o jogo do Atlético Goianense e do
Flamengo também, com interferência do VAR, expulsão e o cartão amarelo, mas teve uma que era para ter sido expulso também, quando acho que foi contra o Ayrton Lucas, o cara meteu o pé na cara dele e não foi expulso. E aí depois, no dentro da área, deu um lance lá que eu não analiso que teria que ser marcado o pênalti, e eles marcaram o pênalti do Flamengo. Bom, isso aí foi os lances que eu vi, assim, analisei por cima da arbitragem. Fora isso, eu acho que os times, eu assisti Palmeiras e Vitória. Vitória, para mim, é uma grata decepção. Eu tinha visto no Campeonato Baiano contra o Bahia, esse time jogou, campeão da segunda divisão, muito fraco, muito fraco. Palmeiras só não fez mais gol porque eu acho que popou no segundo tempo, ele se deu o luxo de trocar jogadores, mas o time do Vitória achei muito fraco, do Palmeiras muito organizado, mesmo com reservas, não adianta, é um time extremamente organizado, cada um sabe o que faz. Então o Atlético Mineiro empatou com o Corinthians, o Grêmio perdeu para o Vasco, o Inter ontem ganhou do Bahia, né, de virada. O Fortaleza ganhou do São Paulo, eu não assisti esse jogo, mas o São Paulo parece estar em decadência. Eu assisti um jogo da Copa Libertadores do São Paulo, não estou gostando do time do São Paulo. Não sei se o Carpini, que eu admirava tanto, não já está na corda da bamba pelo jeito. Os outros jogos, placar normal, acho que os grandes vão ter hegemonia, com exceção do Flamengo, que eu acho que jogou mal contra o Atlético Goianiense. Eu acho que o Flamengo deixou a desejar, já vinha deixando a desejar, e ainda jogou contra o 10, e não sei, não gostei do jogo do Flamengo, apesar de ter grandes craques, grandes jogadores, mas eu não sei. Mas ganhou fora, ganhar fora de casa é muito importante. Então os grandes, candidatos ao título, Atlético Mineiro, porque para mim são os candidatos, Flamengo e Palmeiras, que são os três grandes candidatos ao título, 2 ganharam fora e 1 não. Então eu acho que o campeonato já segue aí, já começa, daqui a pouco a gente vai ter um rumo do campeonato. Os outros placares eu acho que foi normal, o Atlético Paranaense goleou o Cuiabá, eu acho que o Cuiabá esse ano cai, porque esse ano está muito equilibrado, a não ser que os outros times, como São Paulo, sei lá, eu não quero nem colocar o Internacional nessa bandeja aí, nessa gamela. Mas eu acho que os times pequenos, como Atlético Goianiense, acho que Juventude, acho que Cuiabá, o Vasco muito mal, não gostei do time do Vasco, achei um time muito fraco, se não melhorar é candidato a cair para a segunda divisão. Então o Fluminense estava ganhando, tomou a virada do Bragantino e empatou. E podia ter virado, teve várias chances de gol. Acho que o Fluminense também é um time que vai subir, vai ficar na faixa intermediária ali. E agora na segunda rodada vamos ver como é que se comportam os outros times. Acho que o campeonato saiu assim, com exceção da arbitragem. O resto eu gostei. Acho que a quantidade de gols, como diz, a média de gols foi bem alta. Uma das médias mais altas que tem no campeonato. Acho que está na média de 2 gols por partida, coisa assim. Tomara que continue assim, que a gente gosta de ver bom futebol e gol. Espero que na próxima rodada não tenha treta de arbitragem, ou se tiver ao mínimo. Espero que o VAR, que é para solucionar os problemas, não cause mais problema. E vamos ver, quarta-feira o Internacional joga com a Palmeiras, acho que é em São Paulo, não lembro o que é, não é no Allianz Parque. Eu não lembro como é que é o nome do lugar. Campo neutro, teoricamente, mas é em São Paulo. E aí vai ser uma prova de fogo para o Internacional. Vamos ver como é que vai se comportar contra um time extremamente organizado, que é o Palmeiras. E o Internacional sem Ener Valencia, sem Alan Patrick, sem Arangues. Tá bom? Então, gente, muito obrigado. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhe os vídeos e tá aí, meu comentário tá aí. Espero que eu gosto muito de futebol, espero que o futebol melhore, que não tenhamos tanto problema com a arbitragem como ultimamente a gente tem tido, porque ele mancha as partidas de futebol. Parabéns aos líderes do campeonato, aos que venceram, os que estão lá em cima, e 7 ganharam, 7 perderam e alguns empataram. Tá bom, gente? Um abraço, uma boa noite, fique com Deus, se cuide, não se esqueça,
curtam, se inscrevam, compartilhem os vídeos e porque é muito importante para o YouTube deixar o gostei, tá bom, gente? Uma boa noite para todos, uma boa segunda-feira, boa semana. Não matem, não morram, não briguem, não vale a pena.